boa noite, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de inclusão e diversidade? Segue o tema. Bora falar sobre o sistema de cotas? É um assunto extremamente polêmico, todo mundo tem uma opinião sobre ele, todo mundo tem algo para dizer, mas poucos compreendem o que de fato é essa política e do porquê que ela foi implementada, né? Mas vamos lá. Há muitos anos que a sociedade sofre com a discriminação. A gente falou muito disso, principalmente quando estávamos focados nesse tema, enquanto parte da nossa unidade, e a gente viu o quanto que isso vem de gerações passadas já. E muitas dessas ideias foram e continuam extremamente presentes no nosso dia a dia. No entanto, hoje a gente vê e percebe que muita coisa foi amenizada já, principalmente com o advento da noção e das ideias que são compartilhadas no que se refere aos direitos iguais perante a lei e a sociedade. Então, nós temos inúmeros marcos legais que garantem tanto o acesso ou os próprios direitos, a própria garantia deles, que fornece a todo mundo e a toda a população, independentemente de suas características individuais, físicas, psicológicas, mentais e por aí vai, que garantem inúmeros direitos. Então, quando a gente pensa nisso, o próprio acesso à universidade, que se torna um grande divisor de águas quando a gente pensa na nossa sociedade como um todo, se torna um momento de crescimento profissional para o sujeito, sempre foi algo que estava muito mais voltado para as parcelas daquela considerada classe alta da sociedade. Então, no intuito de proporcionar uma maior democratização do acesso, começaram-se a pensar numa possível lei de cotas. Vamos entender um pouco sobre ela? Bom, tudo isso começa lá em 1999, bem aí, pouco mais de 20 anos, com um projeto de lei conhecido como Lei de Cotas, no qual instituía um sistema especial de reserva de vagas para estudantes egressos de escolas públicas, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais de educação superior. Então, essa PL 7399, ou Lei de Cotas, pode ser compreendida como uma resposta coerente e responsável do Estado brasileiro, principalmente porque durante vários marcos e vários momentos o Brasil ele aderiu tanto em convenções da ONU ou na mais conhecidas dela que é a CERD, na eliminação de todas as formas de discriminação racial, ele aderiu a esses instrumentos jurídicos no qual ele tinha que fazer algo para poder dar conta disso. Então é justamente com a intenção de corrigir os erros cometidos no passado, principalmente contra a raça negra, mestiça e indígena, que no Brasil foi criado o sistema de cotas raciais. Então, nós temos a aprovação desse projeto em 26 de abril de 2012, no qual ele foi julgado e aprovado. Então, desde então, a gente tem a chamada Lei de Cotas, a 12.711 de 2012, que define que instituições de ensino superior vinculadas ao Ministério de Educação, MEC, e as instituições federais de ensino técnico de nível médio devem reservar 50% de suas vagas para as cotas. No entanto, a lei não atinge as instituições de ensino estadual e privados, porque ambas têm regimentos próprios para o acesso suas vagas, para que esses candidatos possam adentrar a essas instituições de acordo com deméritos próprios. Mas vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês reflitam. Será que esse sistema coloca em dúvida o intelecto de negros, pardos e índios? Ou isso vai auxiliar eles a conseguir ingressar em instituições do ensino superior? Só para vocês pensarem um pouco. Bom, essa noção de cotas, ela começa nos Estados Unidos no ano de 1961. Lá,
o objetivo era reparar os danos causados pelas leis segregacionistas que vigoraram entre os anos de 1896 e 1954. Então, no intuito de reparação, o sistema de cotas entrou em funcionamento lá. Aqui no Brasil, tais ações afirmativas, porque sim, o sistema de cotas são ações afirmativas, visam a concretização de um objetivo constitucional universalmente reconhecido, que é o direito à educação, o direito de todos à educação. Então, ela se torna ação afirmativa muito nesse sentido. Mas vamos entender o que é uma ação afirmativa? Vamos lá. Ações afirmativas são medidas discriminatórias positivas. Sim, discriminatórias porque ela traz uma separação. No intuito, o que elas discriminam é no sentido de integrar, ao contrário de medidas discriminatórias negativas, como o apartheid na África do Sul, que servem para segregar. Então, essa é a diferença. São ações afirmativas, são medidas discriminatórias, são, porque elas separam determinadas parcelas da população, mas o intuito dela é integrar. Então, ela é uma medida discriminatória positiva, certo? Então, quando vier aquele que fala, mas está separando do mesmo jeito, tá. Porém, isso é visto como algo positivo pela sua capacidade de integração dessa população à educação de nível superior, certo? Também são ações que favorecem que alguém que foi historicamente discriminado e desfavorecido, em consequência de políticas e formas de dominação que são consideradas injustas e desumanas, tanto pelos acordos e tratados internacionais, quanto pela Declaração dos Direitos Humanos. Então a gente vê aqui que essas ações ela vêm no intuito de ter uma reparação histórica muito grande, porque é uma população que é marcada pela discriminação desde o momento que pisou em nossas terras, desde o momento em que esteve aqui, e isso a nível mundial. Até porque esses níveis de dominação para com a população negra ocorria muito mais, continua ocorrendo. No entanto, a gente vê essa ação afirmativa do sistema de cotas raciais como um avanço e como um ganho. Assim, elas existem para que essas pessoas possam competir no mercado de trabalho e exercer seus direitos plenamente, em igualdade com aqueles indivíduos que, ao contrário, foram favorecidos historicamente e hoje possuem uma vantagem muito grande em relação aos primeiros. Nisso a gente pode pensar no privilégio branco, que está tão em voga, e principalmente nos dias atuais, com todas essas revoluções que a gente tem assistido continuamente, principalmente na última semana. Então são coisas que a gente deve levar em consideração, porque isso mostra algo que já vinha acontecendo continuamente. No entanto, chegou-se num ponto de boom, num momento em que não dava mais para guardar aquilo ali, para aceitar aquele tipo de situação. Então a gente precisa pensar essas ações afirmativas muito nesse sentido, de fornecer com que essas pessoas marginalizadas, por vezes, apenas em consideração da sua característica cor de pele, e por muitas vezes não ter acesso a empregos melhores, a uma educação melhor, o sistema de cotas ele acaba possibilitando a tais pessoas esse acesso. Não estou falando aqui que é perfeito, porque nada nós sabemos como na prática funciona e o quanto que pode melhorar. No entanto, ela já vem com esse intuito e é muito interessante ter esse olhar também, até porque nós temos uma Constituição que traz a educação como direito de todos. No entanto, isso estava sendo renegado a uma determinada parcela da população que nunca sequer chegou a pisar numa universidade. Desse modo, as ações afirmativas buscam remediar um passado discriminatório de forma especial e temporária. Gravem isso. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais. Sobre fundamentos para as ações afirmativas, tem 3 teorias que eu acho interessante da gente falar aqui, e eu trouxe aqui para vocês, que é a teoria da justiça compensatória, que enquanto argumento favorável tem, que são ações afirmativas como reparação ou ressarcimento dos danos causados pelas discriminações ocorridas no passado. E tem os argumentos contrários, que fala que
será possível impor aos brasileiros cujos ascendentes nada tiveram a ver com a criação e manutenção dessa forma capitalista de barbárie institucionalizada a responsabilização pela reparação pecuniária? São aqueles que vão de encontro com essa noção de reparação que tais ações possam ter de acordo com essa teoria. Nós temos também a teoria da justiça distributiva, que são ações afirmativas como uma redistribuição do ônus e bônus entre os membros da sociedade, buscando viabilizar o acesso de minorias ou grupos sociais a determinadas posições. Enquanto argumentos contrários, a gente vê que nem sempre é possível identificar, dentre as diversas iniquidades sociais, quais decorreriam da discriminação racial e quais seriam resultantes de outros fatores. Então, são argumentos contrários frente a essa teoria da justiça distributiva. E temos a teoria mista, que meio que faz um mix de ambas, e nos falam que as ações afirmativas legitimam-se com base nos princípios do pluralismo jurídico e da dignidade da pessoa humana, que está estruturados no paradigma do Estado democrático de direito no qual a gente vive. E até o momento não consta argumentos contrários acerca dessa teoria mista. Mas por que eu trago tudo isso? Porque a gente precisa entender como são distribuídas essas cotas. Elas não apenas vão acontecer. De acordo com a lei, tem-se uma separação de 50% das vagas para essas cotas. E elas são divididas entre a população e o restante dos alunos. Então, a gente tem a população negra, de pardos, indígenas, alunos de baixa renda, alunos deficientes, e por aí vai. E temos o restante dos outros alunos que ficam com os outros 50%. Se observarmos esse quadro, ao todo, 50% de todas as vagas por curso e turno das instituições serão reservadas às cotas. Mas como será isso? Primeiro, os alunos deverão ser de origem de escolas públicas. Sim, todos esses candidatos devem ser oriundos de escolas públicas, seja ensino médio integral, no caso de instituições de ensino superior, ou ensino fundamental para escolas técnicas de nível médio. Assim, metade, ou seja, 25% dessas vagas é reservada aos alunos com renda familiar per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, certo? E as outras 25% fica o critério étnico-racial, que são as cotas raciais, que serão diferentes em cada estado, até porque cada estado tem uma composição étnico-racial que pode ser verificada pelo IBGE, e devem incidir sobre a totalidade das vagas reservadas às cotas. Então a gente vê aí que essa proporção étnica-racial vai ser dividida entre os pretos, pardos, indígenas. E além disso tudo, a depender do estado, nós vemos também que existe partes dessas vagas que vão ser divididas para com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que são portadores de deficiência e apresentam o laudo para a comprovação. Então, dessa forma que são distribuídas as vagas das cotas, certo? Vamos lá? Mas, professor, como é que isso é decidido? Pronto. Existe a declaração de próprio punho. Se a gente pensar na nossa realidade a nível Brasil, a gente tem o SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificada. Então, a partir dele ali, em grande parte das universidades adotaram esse sistema. Então, dentre as documentações que precisam para a comprovação, quando você se coloca para essa modalidade de cotas, né? E é interessante que eu não falei anteriormente, mas eu lembrei agora, que são a declaração de próprio punho. Então, a pessoa vai se autodeclarar negra, se autodeclarar parda. As questões dos indígenas precisam comprovações, registros em FUNAI. Então, não é uma coisa que está fora de toda a burocracia do serviço público. Muito pelo contrário. Existem também as questões de fotos para comprovação, entrevistas com esses candidatos. E a parte principal é que devem ser oriundos de escolas públicas. Porque, naturalmente, nós sabemos que a qualidade das escolas públicas em relação às escolas particulares tem uma discrepância muito grande e é algo que nós precisamos nos atentar também.
entre as justificativas que são a favor das cotas, a gente vê que o Brasil ele abriga a segunda maior nação negra, atrás apenas da Nigéria. Porque o Brasil é muito grande, então nós temos muitos habitantes. E dentre esses, se a gente pensa que a população brasileira tem cerca de 45% dela formada por pessoas negras, e que quando a gente pensa na UNB, que tem apenas 2% dos alunos negros, alguma coisa acontece aí. Por que é que as pessoas negras não estão conseguindo acessar a universidade? Então, entender esse sistema de cotas enquanto um reparador, enquanto um sistema que vai possibilitar com que pessoas de cor possam entrar e adentrar na universidade brasileira, até porque a grande maioria das pessoas que estão nas universidades são de cor branca, acaba possibilitando que um segmento étnico possa construir outras formas de adentrar dentro dessa universidade e, quem sabe, assim, contribuir para transpor todos os problemas atuais que nós temos na nossa sociedade. É importante dizer que o negro ele não tem oportunidades comuns às dos brancos. E isso faz com que ele não tenha acesso a uma boa educação, ocupando-se em sua maioria de posições subalternas, sem a chance de ter um cargo de prestígio social, seja por não ter acesso a uma qualificação melhor. Então, quando a gente vê a importância desse sistema de cotas, é muito nesse sentido, de proporcionar mudanças de paradigmas na vida de inúmeros brasileiros. É claro, existem aqueles que vão poder conseguir ter esse acesso independentemente da sua cor, mas quando a gente pensa na nossa realidade, na nossa formação de sociedade discriminatória, é importante que sim, tenha-se esse espaço. Então, aqui a gente não fala de dar privilégios a um grupo que é considerado melhor ou então menos capaz, mas sim de uma reparação histórica e social. Porque se não houvesse discriminação racial, se não houvesse racismo, nós não estaríamos num momento no qual é preciso se gritar que vidas pretas importam. Sendo assim, as cotas elas são oportunidades para muitos, mas é preciso salientar que elas não devem ser uma medida permanente, senão nunca haverá mudança. Vocês lembram que eu falei anteriormente que deve ser algo temporário? Que as ações afirmativas precisam ser algo temporário? Sim, porque elas são reparatórias de um panorama de profunda desigualdade ao qual temos no nosso país. Então, elas precisam ser reavaliadas para ver se está funcionando e, principalmente, é preciso que se tenha um investimento cada vez maior na educação básica. Porque com uma educação básica forte, com uma educação básica pública, com garantias de aquisição de conhecimento e acesso de todos a essa educação, talvez não precisemos de um sistema de cotas pensando no futuro a médio e longo prazo. Assim, falar de cotas é discutir o acesso das camadas populares à universidade. Então, é primordial entender que a gente vai precisar retomar as questões da história, as questões de como a sociedade se promoveu ao longo do tempo e também as questões de como é a educação pública e gratuita, que deve ser, sim, de qualidade. Vamos ficar por aqui. Esse semestre todos vocês sabem que para mim é um presente. Todos os temas que nós falamos aqui continuamente, eu acredito que vai fazer a diferença em cada um de vocês e que vocês serão profissionais muito melhores por se darem e se permitirem esse espaço de ter um olhar para com as diferenças, para com os diferentes. Então, obrigado pela atenção. A gente encerra aqui mais uma aula, o nosso último conteúdo. Fiquem bem, galera.